Pois é, pessoal, tenho recebido aí alguns elogios e algumas críticas a respeito das análises que eu tenho realizado aí sobre o fenômeno do segundo sol, e até aí tudo normal, porque em se tratando do fenômeno do segundo sol de uma pseudociência, né, e como sabemos as pseudociências possuem elementos controversos, então o que se espera é que a pseudociência suscite também opiniões, posicionamentos distintos. Logo, é normal que eu receba aí, por estar criticando fazendo uma análise crítica de uma pseudociência, é normal que eu receba elogios e críticas, tudo bem? Mas uma das dicas que os meus detratores me dão, na verdade, se eu pudesse enumerar, eu diria que duas são as grandes dicas que eu recebo dos meus críticos, né? Uma que entra com muita frequência, é que eles pedem para que eu assista as palestras aí do André Luiz Ruiz, tudo bem? Mas eu já conheço o André Luiz Ruiz, já assisti algumas palestras dele, certo? Mas dizem meus críticos que são palestras assim reveladoras, assim, que esclareceriam muitas coisas. Então, e outra dica que eles me dão é para que eu assista já no YouTube alguns vídeos onde eles ensinam a achar o posicionamento de Hercólobos ou do segundo sol através do Google Earth. Então, eu farei uma crítica desses dois pontos, tudo bem? Farei uma análise crítica desses dois pontos. Começando aqui pela questão do André Luiz Ruiz, tá bom? Nessa parte, mais ou menos nessa parte do vídeo, o André Luiz Ruiz ele pede para que nós entremos no site do Laboratório de Jato Propulsão da NASA, onde está as coordenadas de ascensão reta e declinação do astro em questão, que seria um cometa chamado Elenin, que é um cometa que, segundo André Luiz, estaria trazendo aí no seu bojo, na sua órbita, aquilo que seria talvez o Nibiru ou o Hercólobos, certo? Então, segundo aí André Luiz, esse planeta, esse corpo aí, ele estaria vindo mais ou menos escondido aí na cauda do cometa Elenin, né? E ele esclarece nos vídeos os motivos que justificam esse corpo ter penetrado o nosso sistema solar junto com o cometa Elenin. Acontece o seguinte, que se esse corpo se trata de um corpo de massa de 3 a 6 vezes a massa do planeta Júpiter, como é exposto no vídeo, ou se trata ainda de uma anã marrom, ou seja, se é um planeta 3 a 6 vezes maior que Júpiter, ou uma anã marrom, uma estrela anã marrom, em que isso tem a ver com os vídeos que nós temos presenciado na internet do segundo sol? Esse vídeo clássico, por exemplo, feito em Londres por brasileiros, né, onde é mostrado nitidamente a presença aí de um suposto sol extra, mas você percebe que esse sol extra, ele é a cópia idêntica do nosso sol, e nada se assemelha a um planeta gigante, e muito menos a uma estrela da característica de uma anã marrom, certo? É uma cópia perfeita do nosso sol. Esse sol intruso, ele só foi visto em condições especiais, ou seja, no momento que o vídeo foi filmado. O sol original, não, ele é visto por todo mundo ao redor do planeta, qualquer satélite, qualquer ser humano pode atestar aí a presença do sol original. Por quê? Porque ele existe, ele é real, ele está lá objetivamente no céu. O sol intruso não. Ele, como eu disse, ele só foi visto em circunstâncias especiais. Por quê? Porque ele não está lá, ele é uma refração no céu do Sol original, tudo bem? E nada se assemelha ao Sol, ao planeta descrito aí por André Luiz na sua palestra, justamente por esses motivos. Aqui estão os dados que ele coloca, né, a respeito do posicionamento desse cometa, o Elenin, e ele ensina a gente a achar as coordenadas desse cometa e do suposto planeta que vem junto com ele, né, pegando essas coordenadas da NASA, que são a ascensão reta e a declinação. Ele pede para que joguemos essas coordenadas no Google Sky, e lá aparece incrivelmente, né? Deixa eu ver se eu acho aqui no vídeo aqui. Se jogarmos essas coordenadas no Google Sky, o que nós temos, segundo o vídeo, é a presença dessa imagem aqui, desse quadrado aqui. E nesse quadrado, segundo ele, se ampliarmos e colocarmos em infravermelho, a imagem que aparece é justamente isso. E esse corpo aqui é o que ele chama do corpo intruso, ou Hercólobos, segundo o Sol, não sei, né? Gente, mas como é que pode? Ele pegou as coordenadas
lá no site de jato propulsão da NASA uma coordenada num determinado mês do ano de 2007, se eu não me engano, e jogou aqui no Google Sky, e ele acha que essa coordenada se mantém, ou seja, ele acha que esse corpo errante, esse planeta, junto com o cometa Elenin, ele pode ser localizado na mesma coordenada. É óbvio que a coordenada mudou, ainda mais de um corpo errante como um planeta ou um cometa, cujas coordenadas mudam de dia para dia. Do ano de 2007 para cá, a coordenada mudou literalmente, mudou gigantescamente. E ele colocou essas coordenadas aí no Google Earth e acha que o corpo descrito aí, de acordo com essas coordenadas, é o mesmo corpo lá do Elenin, descrito no site do Laboratório de Jato Propulsão da NASA. Obviamente que se trata aqui de um outro corpo, tá bom? É impossível o Elenin e seu corpo acompanhante serem achados nas mesmas coordenadas hoje, em 2012, baseado numa coordenada aí datada do ano de 2007, tudo bem? Então, vemos aqui dois pontos aqui que mereceu a atenção da minha parte. Outra questão interessante também, né, é a confusão. Ninguém sabe ao certo se é Nibiru, o segundo Sol, se é o Hercólobus, né, se é um planeta gigante, se é uma anã marrom, uma anã vermelha. Está muito bagunçada essa questão aí. O fato é que a crença do Nibiru diz que ele tem uma órbita aí de período de 3.600 anos, mais ou menos, né? Os astrônomos já calcularam que um corpo que tem uma órbita dessa excentricidade, né, ele necessitaria um corpo que tem uma órbita cujo período corresponde a 3.600 anos, ou seja, o período da Terra é de 365 dias. É o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol. Um planeta que demora mais ou menos 3.600 anos para dar uma volta em torno do Sol, ele teria que estar tão distante do Sol, cerca de mais ou menos 12 vezes a distância do Sol a Plutão, né? E com essa distância toda, com essa órbita tão excêntrica, segundo os astrônomos, esse corpo já teria há muito tempo ou sido expulso do sistema solar, ou entrado de vez para o sistema solar, caindo numa órbita menor, de período de mais breve duração. Ou seja, mais ou menos na segunda, terceira translação em torno do Sol, ele já teria ou sido expulso ou entrado de vez para dentro do sistema solar e caído numa órbita bem curta, bem mais curta do que o tamanho da órbita que é dito desse planeta Nibiru. Portanto, é uma pseudo-afirmação, né? Essa afirmação de que Nibiru possui essa órbita excêntrica de período longo, de 3.600 anos, e por isso que ele só se aproxima aqui da Terra, do Sol, de 3.600 em 3.600 anos. Isso é uma pseudo-afirmação que não tem base científica, tá bom? Agora vamos ao vídeo lá onde nos ensinam a encontrar o posicionamento do segundo Sol através do Google Earth. Gente, se você fizer uma busca na internet, você vai ver que o objeto descrito nas coordenadas do Google Earth como sendo o segundo Sol, nada mais nada menos do que o quasar PGC 1.427.054, tá bom? Que é esse bicho aqui da foto aqui, ó. Aqui nós temos uma foto mais nítida dele, né, obtida através do Wixsky, tá bom? Ou seja, não se trata aí do Hercólobus ou do Nibiru. Esse é o objeto achado no Google Earth, nada mais nada menos e que só pode ser visto em infravermelho, né? Nada mais nada menos do que um quasar, ou seja, uma galáxia distante, muito antiga, muito velha, que provavelmente já nem existe mais e que emite aí radiações na frequência do rádio do seu núcleo. Ou seja, é um quasar, um objeto já bem conhecido pelos astrônomos, não tendo a ver aí com um Hercólobus, tudo bem? Isso tudo eu falo para mostrar para vocês aí a importância de não se ir acreditando imediatamente em qualquer coisa que é dita, em qualquer crença, em qualquer explicação, né? Não é bacana a gente simplesmente já ir acreditando em qualquer coisa em qualquer teoria, em qualquer coisa que se é mencionada, sobretudo se essa teoria, se essa afirmação ela tem um caráter extraordinário. É importante a gente manter uma dose de ceticismo, mas por precaução, para a gente não adentrar aí terrenos obscuros, manter uma certa sobriedade aí nas ideias. Então, mesmo é óbvio que muita coisa que gira em torno das pseudociências, sobretudo essa questão aí do segundo Sol, muita coisa ainda não tem explicação, mas não significa que a explicação melhor é a explicação extraordinária, né? É preciso ter cautela e esperar uma explicação
para esperar que uma explicação um pouco melhor seja dada. O fato de uma coisa ainda não possuir explicação não significa que ela não possua essencialmente uma explicação, só significa que ainda não achamos uma explicação bacana, convincente. Tudo bem? Não é por isso que nós temos aí que alimentar teorias fantásticas, conspiracionistas, extraordinárias, e a coisa é simples desse jeito. Tá bom? Essa crítica que eu fiz aí, essa análise crítica que eu fiz dos dois vídeos, é para demonstrar justamente isso, a importância de um pouco de cautela, de um pouco de ceticismo, para que as ideias sejam sóbrias. Tá bom? Obrigado, e essa é a minha contribuição hoje, e estamos aí abertos ao debate aí, e às críticas também.